Vamos lá, vamos falar sobre a unidade da igreja e hoje falando sobre essa questão do produto. O que a unidade produz, tá bom? E eu separei um texto do Novo Testamento, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos explorar aí os versos 12 a 27, mas antes só entendendo um pouquinho do contexto, ok? A igreja de Corinto é uma igreja problemática. Paulo vai escrever para ela porque havia ali vários sinais, né, de incredulidade, né, de partidarismo. Paulo vai falar muito sobre essa questão de defender a unidade. E no contexto imediato, ali no capítulo 11, Paulo começa a falar da questão do véu, da divisão que estava havendo, da possível divisão por causa do uso de véu. Mas chega ali na metade do capítulo, ele vai falar sobre a ceia. E ele vai ser bem enfático ao exortar a igreja quanto à maneira como eles estavam procedendo. Ele vai dizer assim, gente, o que está acontecendo aqui não é a ceia do Senhor. Porque havia um grupo mais abastado financeiramente que estava fazendo a ceia de maneira separada. Fazia um banquete, enquanto os mais necessitados ficavam ali largados. E é a mesma igreja. Então, eles estavam dividindo a igreja nessa questão social. E uma outra coisa muito importante, talvez a mais importante que Paulo vai bater firme ali a partir desse contexto do 11 em diante, é a questão dos dons. Porque tinha gente lá achando que porque tinha o dom de profetizar ou o dom de língua, eles achavam que eram superiores aos demais dons ou às demais pessoas com os outros dons. Então, essa galera da profecia e das línguas aí se gabavam. E Paulo vai exortar essa turma também, ele vai explicar isso no capítulo 12, vai falar sobre a importância, né, de cada um no corpo de Cristo, com a sua função, cada um do seu jeito, e vai dizer depois, a partir do final do 12, vai explicar como deve proceder a igreja nessa questão dos dons, né, e vai dar um parêntese no 13 para falar que se não tiver amor, nada vai valer. Né? Não adianta você ter todo o talento, todo o dom do mundo, se você não usa isso com amor a Deus e ao próximo. E no 14 ele vai regular isso aí também, né, no sentido de explicar como isso deve ser feito na prática no ambiente da igreja, o uso dos dons, especificamente esse de línguas, né, e profecia. E é isso que eu quero pegar aqui, porque isso tudo compromete a unidade da igreja. A unidade, ali nos primeiros versículos aqui, 12 até o 12 e o 13, Paulo vai explicar que nós, seres humanos, limitados, pecadores, nós não temos esse poder de produzir a verdadeira unidade. Nós produzimos ajuntamentos, mas a verdadeira unidade só é produzida pelo Espírito. Em Cristo. Se não for Ele, nada nós podemos fazer. Então ele vai dizer assim, usando a metáfora do corpo humano, ele começa dizendo assim, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, né, o nosso corpo, graças a Deus, de maneira maravilhosa, o salmista fala, o Senhor me formou de forma assombrosamente maravilhosa, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Então isso é importante saber. Deus ele planejou cada ser humano de maneira única e especial. Não tem ninguém igual a ninguém nesse mundo. Por quê? Porque esse é um projeto divino. E nosso corpo é composto de diversos membros, mas nós somos uma única unidade. Mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Também com respeito a Cristo. E é interessante ele trazer essa atenção, porque o nosso Senhor, ele é a expressão disso, né? Na sua essência. Deus é 3 em 1. Deus é composto de 3 membros, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas os 3 são um único Deus. E Deus, da mesma forma, quando Ele cria a família. E o que é a família? Pessoas diferentes, membros diferentes, muitas vezes até culturas diferentes, jeito diferente, ambientes de criação diferentes, mas Deus faz o que? Na beleza, né, desse projeto, Ele une 2 pessoas, 2 seres, e esses 2
se tornam uma só carne. Isso é família. Aí Deus cria a igreja. O que é a igreja? Senão também um grupo de pessoas, cada uma vinda de um jeito diferente de proceder dentro de casa, manias diferentes, às vezes também culturas diferentes, né? Gostos diferentes. E esse povo todo se une em volta de um cabeça, que é Cristo. E eles se tornam um único corpo, o corpo de Cristo, chamado igreja. Ele morreu por essa turma, por nós. Então isso é maravilhoso. Ele vai dizer que isso também é assim com respeito a Cristo. Porque ele vai falar que em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. E aqui é a verdadeira doutrina do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é isso. No momento da conversão, todos nós recebemos a plenitude do Espírito ali. Claro que nós podemos, no decorrer da nossa caminhada, e aí envolve a santificação, nós podemos entristecer esse Espírito, e nós podemos até apagar o Espírito. Mas nós continuamos com Ele. Porque Ele é que nos identifica e nos qualifica como filhos de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo é corpo de Cristo, é filho de Deus. E uma vez filho, filho para sempre. Então, esse sim é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Nós devemos buscar a plenitude do Espírito, né? Nos encher do Espírito, mas nunca ter mais ou menos nesse sentido de buscar um upgrade, né? Ah, você já é crente velho, tem o Espírito 2.0, eu estou com o Espírito 5.0 atualizado aqui, então tem uma porção melhor que você. Não tem. O Espírito é o mesmo para todos. Deus não faz esse tipo de acepção e nem privilegia. Todo filho de Deus tem o mesmo Espírito. Todos nós somos batizados em um único, nem mais nem menos. E aí ele fala da diversidade. Quer judeus, Deus não faz acepção. Deus não tem preferência nesse sentido. Quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, a todos, foi dado de beber de um único ou de um mesmo Espírito. Então não tem um Espírito melhor para um, piorzinho para outro. Tá? A questão que eu falei é o seu dia a dia, buscar encher-se desse Espírito por meio da santificação, da obediência. Tá? Mas não buscar um up, né? Ou uma porção a mais. O Espírito é o mesmo. Ele preenche, se você for submisso à vontade de Deus, ele vai te preencher, quer você seja novo convertido, 30 anos de convertido, líder da igreja, gente que está chegando agora, né? Enfim, Deus não vai fazer esse tipo de acepção, vai dar mais Espírito para um, menos para outro. Então, quem promove essa unidade, quem produz essa unidade é o Espírito. Agora, uma vez que ele produz essa unidade, o que essa unidade produz? Ou ela deveria produzir? Nós vamos olhar a partir dos versículos seguintes, que primeiro, ela vai produzir produzir uma assimilação da serventia. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler esses versículos do 14 a 20 aqui. De novo, usando aí a analogia do corpo. Ele vai dizer assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aqui Paulo vai fazer você olhar para si mesmo. Ele vai fazer com que a pessoa olhe para si e assimile, entenda, compreenda o valor que ela tem diante de Deus por possuir o Espírito da unidade e a partir disso entender de que maneira ela deve contribuir nesse corpo, servindo a este corpo. Não importa quem ela seja, todos têm valor, ela é útil. Então, ao contrário do que alguns vão pensar, de que não tem importância, seja pela ignorância, seja pela preguiça até, porque não querendo se comprometer, o texto vai chamar essa atenção nessa analogia. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O pé é parte do corpo, ainda que ele ache que não gostaria de ser o que é. Ou que não tem o mesmo valor daquilo, comparado a quem ele gostaria de ser.
Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E é interessante olhar que ele vai fazer essa pergunta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aqui está a chave. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo o que? A sua vontade. Você tem que entender o seguinte aqui. Deus, Ele é quem escolheu você. Ele é quem capacitou você com o dom que Ele quis te dar. Do jeito que você é, da maneira como você chegou. Tudo isso, nada foi surpresa para Deus. Ele preparou tudo. E Ele te capacitou desse seu jeitinho aí, com a personalidade que você tem. E Ele quer que você entenda que você tem valor. Dentro do corpo, Ele dispôs você, segundo a vontade dEle, para servir. Ele não quer que você fique se comparando, nesse sentido, a outros, que talvez você inveje por pecaminosidade, ou até, como eu falei, por querer tirar o corpo fora, porque muitos usam essa desculpinha. Ah, mas eu não tenho dom de líder, então eu não posso ajudar. Eu não sei, eu tenho vergonha. Ah, mas eu acho que eu não estou preparado ainda. Mas esse curso de sábado aí, de evangelismo, quem sou eu para falar de Jesus? Isso é coisa do pastor, do seminarista, ou de alguém que tem mais, assim, uma personalidade assim, mais assim, atirada, né? Uma pessoa que fala bem. Isso não é para mim. Então, está tirando o corpo fora de uma responsabilidade cristã. Evangelismo, claro que tem o dom de evangelismo, a pessoa vai ter uma facilidade extraordinária, mas fazer discípulos é uma ordem para todo cristão. Então, evangelizar é uma responsabilidade cristã. Deus falou assim, ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele não falou isso só para líder, no sentido do cargo. Para todo filho, servo de Deus. O chamado é para você, é para mim. Então, Deus não aceita esse tipo de desculpa, porque Ele já te capacitou com o Espírito, e por meio do Espírito, Ele concede dons, Ele equipa você para servir do seu jeito, naquilo que Ele te deu para fazer. Então você não tem essa desculpa de falar, porque eu não sou o pastor, ou porque eu não sou o olho, né? Porque eu não sou o pé, ou, né? Porque eu não sou a mão. Eu não pertenço. Você pertence. Não tem como fugir dessa realidade e dessa responsabilidade. Então esse ponto aqui, a unidade, ela deveria produzir isso, essa consciência, essa assimilação da serventia. Eu sou importante para Deus. E a prova disso é que Ele me deu do seu Espírito, Ele morreu por mim. Paulo fala da ceia, criticando ali naquele contexto do capítulo 11, por quê? Porque a ceia é a maior expressão dessa unidade. Jesus morreu naquela cruz, entregou sua vida, derramou seu sangue para quebrar a barreira da inimizade, para fazer de um povo que estava separado do Deus Santo, agora por meio dele, o elo de religamento, qual é o termo? Religamento? Religamento entre o homem perdido, Deus Santo. Agora Jesus é a ponte que religa, é a religião, o religare, de volta para Deus. Então, Jesus morreu para que nós pudéssemos ser um com Ele. E você tem que entender que não tem como escapar disso. Deus te deu pelo menos um dom. Não é para ficar, desculpe aqui, né, a maneira de falar, sentadinho esquentando o banco. Esse é um momento importante para nós ouvirmos, né? Não daria para estar todo mundo aqui falando. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Né? Não é só para receber. Primeiro que o culto nós prestamos. Então o próprio culto em si nós viemos para dar, para prestar culto. Mas Deus é tão maravilhoso que enquanto nós prestamos o culto, Ele também, né, tem prazer em dar. E Ele devolve para nós muita bênção. Ele devolve do seu espírito com entendimento, abre nossa mente. Ele fala aos nossos corações, ele quebra barreiras.
Então, tenho que entender, eu tenho que assimilar isso, né? Que eu sou útil no corpo de Cristo, não importa quem eu seja, não importa quanto tempo de conversão eu tenha, se eu cheguei agora, quanto tempo eu estou nessa igreja, Deus me deu, se eu sou um cristão, eu tenho pelo menos um dom, e eu tenho que usar esse dom, como naquela parábola dos talentos, para multiplicar isso para o reino. Como eu vou fazer isso, Senhor? Peça em oração, talvez você ainda não sabe qual dom você tem, que tipo de talento Deus te deu para desenvolver, mas você tem, você não é, inútil. E não use isso como desculpa para falar, porque eu não tenho curso, eu não sou seminarista, eu não sei tocar nada, alguma coisa. E não estou falando só do ambiente do culto, não. Lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, né, na sua vizinhança. Deus te chama para servir nesse contexto, como corpo de Cristo. Lá no seu trabalho, você ainda é corpo de Cristo lá. E deve honrar o Senhor com o seu dom, servindo, sendo bênção ali. Então, não temos desculpa para se esquivar disso. De fato, então, Deus dispôs conforme foi vontade de Deus te dar o que Ele te deu para fazer o que Ele quer que você faça. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se todo mundo tivesse as mesmas habilidades do pastor. A igreja ia ficar deficiente em muitas áreas. Se todos tivessem apenas as mesmas habilidades do dirigente aqui do louvor, a igreja ia ficar deficiente em muitas áreas. Se todos tivessem apenas algumas habilidades específicas e não outras, Deus distribuiu para suprir cada necessidade da igreja. Tem áreas que você vai conseguir explorar e atingir que eu jamais conseguiria, por causa do dom que Deus te deu, do talento que Ele te deu, da influência que Ele te deu naquele local. Então entenda isso. Você tem valor diante de Deus. E você tem que assimilar que Deus te salvou e te deixou aqui nessa terra para você fazer discípulos e para usar a sua vida para multiplicar para o reino. Não é para fazer dela o que você quiser. Então, a unidade deveria produzir isso, essa assimilação da serventia. Senhor, para o que o Senhor me salvou? Para o que o Senhor tem me capacitado? O que o Senhor quer que eu faça? Que habilidades o Senhor tem me dado? Que dons o Senhor tem me dado para eu devolver para o Senhor em honra e em glória? Seja na igreja, no ambiente do corpo aqui diretamente envolvido no culto, ou principalmente lá fora. Ele vai dizer, né? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 1 Pedro vai dizer que nós devemos servir uns aos outros, cada um. Isso significa que não tem ninguém sem, né? Cada um conforme o dom que recebeu. Recebemos para devolver. Esse termo dom significa presente. Mas eu tenho que entender uma coisa muito importante. A nossa maneira de entender presente é muito egoísta, né? Quando eu ganho um presente, eu até dei o exemplo do óculos. Eu ganhei esse óculos de presente. Ele é meu. Então eu vou usá-lo da maneira que eu bem entender. Eu vou fazer com ele o que eu quiser. Afinal de contas, ele é meu. Se eu quiser usar esse óculos de colher, problema meu. Só que não é assim o conceito de dom. Apesar de ser um presente, é uma capacitação que Deus concede à sua igreja para que ela a use de acordo com a vontade dele para a glória dele, para a expansão do seu reino. Então eu não vou fazer o que eu quiser com o meu dom. Eu tenho que multiplicar isso para o reino. Se Deus deu esse presente para eu usar como, deveria ser usado no rosto, para enxergar melhor, então ele não serve, não adianta eu usar como colher, porque isso não vai desagradar a Deus. Mas é meu. Não. Deus capacitou você com ele, mas é para devolver a ele da maneira como ele planejou. Então, se Deus te deu um dom, é para você usar para ele. Não esconder ou fazer com isso o que você quiser para a sua própria ambição egoísta. É para o reino dele, ele vai cobrar isso de você. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros ou mordomos, da multiforme graça, bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus vai cobrar isso de você. Tenha essa consciência. Assimile isso. Porque a unidade deveria produzir isso em você. Essa assimilação da serventia. Para o que Deus quer me usar? Para o que Ele me capacitou? Eu vou fazer, Senhor. Eis-me aqui. Outro texto aí. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então Deus te capacitou para que você
possa praticar o bem e cooperar, assimilar que você foi salvo e Deus te deixou aqui para servir, para cooperar com esse reino, e Deus se agrada disso. Em segundo lugar, a unidade deveria produzir também um ambiente de simpatia. Olha, o que é isso? Vamos ver os próximos versículos. Ele vai continuar nessa analogia. Se na primeira parte ele nos faz olhar para nós e ver, e entender o valor que nós temos diante de Deus, que Deus nos capacitou para servi-lo e não negligenciar esse dom, nem ficar com desculpinha para não servir. Agora ele nos leva a olhar para o próximo e ver também o valor que o próximo tem e respeitar esse próximo e cuidar dele. Ao contrário do primeiro ponto, onde muitas vezes tem aquele sentimento de autocomiseração, de a pessoa achar que não vale nada, nesse ponto o perigo é achar que só você vale alguma coisa, que ninguém é melhor que você e que se não fosse você o mundo estaria perdido, E aqui já é o outro lado, do orgulho, da soberba, entender que o teu irmão ele tem valor e você precisa reconhecer isso e respeitar isso, ainda que talvez comparado a você ele produza menos. Deus colocou ele talvez numa função de menos visibilidade, mas ele é de suma importância. Todos nós somos importantes no reino de Deus, no projeto de Deus. Não tem maior nem menor nesse sentido. Ele vai dizer, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer para os pés, não preciso de vocês. Imagina. Pelo contrário, ele vai dizer, os membros do corpo que parecem mais fracos são o quê? Indispensáveis. Olha a beleza desse projeto de Deus chamado igreja. Ninguém é dispensável. Todos têm uma função no corpo importante. Como eu falei, ainda que apareça menos, ele vai falar sobre isso. Os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, a palavra aí para vergonhosos até, são tratados com decoro especial. Isso é natural no nosso corpo, Tem aquele membro que, se ele tivesse exposto, seria vergonhoso. Você cobre, com honra. Você cuida bem disso. Como eu falei de manhã, se bem que hoje em dia, a coisa está tão esculachada que tem gente aí com membros indecorosos, sem cobertura honrosa e está tudo bem para todo mundo, E aí acha que isso aí é bonito de se ver, enfim. Mas é isso que Paulo está querendo dizer. Aquilo que talvez se tivesse exposto traria vergonha, você cuida, você cobre com honra. Ele vai dizer, nós tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto que os que em nós são decorosos, eles não precisam deste mesmo tratamento especificamente, de maneira especial. Mas, olha de novo, a chave aqui é Deus. Ele, Deus, estruturou o corpo. Foi Ele que fez desse jeito. Ele que fez a mão ficar desse jeito, nessa posição, depois do braço aqui. Ele fez a perna aqui. Ele decidiu estruturar dessa forma. Deus é perfeito no seu projeto. Então foi Deus, ele vai dizer, que estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que, qual o propósito? Não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham o quê? E aqui é a chave, igual cuidado uns pelos outros. Então aqui eu tenho que olhar para o meu irmão, não importa quem ele seja, o que ele faz, qual é o dom que ele tenha. E como eu falei, às vezes uns com mais visibilidade, outros com menos. Mas todos têm valor. Todos são chamados para servir e devem ser respeitados e cuidados uns pelos outros. Então a unidade ela tem que produzir esse ambiente de simpatia. A Bíblia diz que é assim, dessa forma, que as pessoas lá de fora vão saber que nós somos discípulos de Jesus, quando verem o amor que nós temos uns pelos outros, a maneira como nós nos cuidamos. E não importa se eu estou aqui na frente, como pastor da igreja, eu não sou melhor que você. Não pode ser assim. Para você chegar aqui e esse culto está do jeito que está, teve gente que trabalhou a semana inteira nos bastidores.
que você talvez nem conheça, nem tenha visto. Mas está tudo bonitinho aqui. Essas pessoas receberam de Deus um chamado. Elas têm uma função no corpo. E elas são importantíssimas. E nós temos que valorizar essas pessoas. Nesse mesmo momento tem gente lá cuidando das crianças. Tem gente que recebeu o seu carro aqui, está colocando direitinho lá e cuidando dele, olhando. Né? Tem gente que recepcionou você. Enfim, tem gente cuidando para que todo esse som e imagem saia de maneira melhor possível. Assim como teve gente aqui tocando, tem gente aqui que está pregando, tem gente que está ensinando. Vocês vão sair no ambiente do pequeno grupo. Nessa semana, as casas vão estar arrumadas, tem gente que vai preparar, já está pensando agora como vai ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, como vai fazer, preparando o estudo, preparando o lanche. Nós temos que nos livrar disso também, não tem pequeno grupo melhor que outro. Alguns vão multiplicar, e graças a Deus por isso tem multiplicado 2, 3, 4 vezes, enquanto outros estão orando, estão lutando, às vezes por essa questão de trazer visitante. Mas nós não temos que olhar para o nosso pequeno grupo que está prosperando nesse sentido e falar assim, o meu pequeno grupo multiplica. Nós temos sim, que orar junto, colocar o joelho no chão junto com aquele líder daquele pequeno grupo e pedir para que Deus mande pessoas lá também. E se você tem uma boa receita aqui, uma boa dica, compartilha com aquele que está sofrendo ali, está patinando. Vai lá, inclusive, se precisar, ajudar. Porque nós somos um só corpo. Um só corpo. Não importa onde esse pequeno grupo se reúna, um numa casa mais bonita, espaçosa, outro num cantinho ali, mais difícil mas todos estão ali com o mesmo objetivo, deveriam estar com o mesmo pensamento de dar glória para Deus. Cuidar uns dos outros. Uns vão aparecer mais, outros menos, mas não devemos fazer esse tipo de comparação e se gabar, porque, de novo, para que não haja divisão no corpo. Todos nós temos valor e temos que olhar para o nosso irmão dessa forma, com simpatia, cuidando uns dos outros. E é isso que Paulo fala também aos Tessalonicenses. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Isso pode acontecer na caminhada, mas nós somos chamados para quê? Para retribuir o mal com o bem, para amontoar brasas vivas nesse sentido, né? É isso que Deus pede de nós. Sejamos sempre bondosos, uns para com os outros, e a partir do momento que fomos bondosos uns para com os outros, também seremos para com os demais lá de fora, para com todos. E de novo, vou enfatizar, é assim que esse mundo vai ser atraído para o Evangelho. Não adianta grandes programações na igreja, porque elas são vapor. Você vai fazer um mega show aí, alguma coisa, vem, a galera vem, tal. O aniversário vai ser lindo, vai ter banda, vai ter isso, vai ter aquilo, né? O brigadeiro vai ser Ferreiro Rocher, né? Olha a propaganda. Que legal, todo mundo vem, mas isso segura pessoas na igreja? Mas o brinquedo do Horto Júnior, você aperta o botão, gira, tal, tem uma balança lá, isso é bonito, é lindo, mas é isso que segura pessoas numa igreja? Não. Isso é vapor, né? Vai e passa. É o amor, é o cuidado, é o respeito mútuo. É isso. Eu dou graças a Deus porque muitas pessoas têm testemunhado disso. Olha, pastor, eu cheguei nessa igreja aqui, eu fui muito bem acolhido. Pessoas me amaram de verdade, encontrei aqui outros pais, outras mães, outros irmãos, gente que se importou comigo. Não é a questão da estrutura, nós tentamos fazer o melhor, mas não é isso que segura e cativa pessoas. Porque isso é vazio, isso passa, isso corrói. Mas nós queremos produzir, né, e valorizar aquilo que é eterno, esses relacionamentos em Cristo. Então, e isso é ilustrado até na questão da família, né? O que adianta você ter uma casa, né, bonita, e muitos têm provado disso às vezes, né, com riqueza, com luxo, mas lá dentro tem discórdia, não tem amor, não tem harmonia, isso não subsiste, né? Enfim, nós temos que entender que a unidade vai produzir esse ambiente de simpatia. Não façam nada nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Isso é importantíssimo. Eu contei essa ilustração de manhã, essa história, e eu achei fantástica, né? Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é maravilhoso. Deus é inteligente. E se cada um aqui for egoísta, nada vai acontecer para ninguém. Só problema, né? Só crítica. Ninguém vai receber nada de ninguém. Só maldade. Se cada um quiser receber e ninguém quiser doar nada, vai ficar cada um no seu canto ali, né? Resmungando. Porque não recebeu. E atrito atrás de atrito. Nada façam por ambição egoísta, mas considerem os outros superiores. Isso é bom para mim, sabia? É lucro para mim considerar o outro superior. Que se todo mundo pensar assim, todo mundo vai ser suprido, ninguém vai ter falta. E vai todo mundo experimentar o privilégio de dar, que a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Jesus é a maior prova disso, ele se deu primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E conta uma história de 2 irmãos, um mais velho, já casado com filhos e tudo, e o outro jovem, moço, solteiro. E eles trabalhavam numa mesma lavoura, e cada um tinha ali, né, o seu estaleiro, né, e as suas coisas, tal. Eles eram independentes, né? E certa vez o irmão mais velho pensou assim: eu tenho um irmão mais novo, eu já tenho experiência, sou um homem já experimentado pela vida, já tenho meus recursos, sei como fazer. Meu irmão está começando na caminhada, ainda é novo, não tem essa experiência, e eu quero ajudá-lo. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou pegar um saco aí de cereal e toda semana vou levar até o estaleiro dele. Porque se eu for falar com ele diretamente, ele não vai aceitar a minha oferta, porque ele vai falar, não, eu também tenho, eu trabalho, não preciso, fica tranquilo, né, não quero te incomodar. Então eu nem vou falar com ele, eu vou fazer assim, toda semana eu vou pegar um dia da madrugada e sem ele perceber, eu vou levar um saco de cereais lá e vou colocar no estaleiro dele. Do outro lado, o irmão mais novo estava pensando assim: eu sou jovem, tenho todo o vigor, estou começando aqui, né, minha carreira, meu trabalho, e tenho um irmão que já está envelhecendo, ficando fraco, já não está conseguindo mais produzir, trabalhar como antes, tem filhos para criar, tem uma família. Eu gostaria muito de poder ajudar meu irmão, mas se eu for falar com ele, ele não vai aceitar, porque afinal de contas, né, ele quer o meu bem, ele já tem, né, a vida dele feita, enfim, ele não vai aceitar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me preparar para uma vez na semana, de madrugada, vou pegar um saco de cereal e vou levar até o estaleiro do meu irmão, sem que ele perceba, e vou colocar ali. E assim eles decidiram, sem contar um para o outro. E isso aconteceu durante semanas. Um ia num determinado dia e levava um saco lá para o estaleiro do outro. O outro saía da sua casa, pegava lá um saco de cereal, levava para o estaleiro do outro. Aí um chegava no seu estaleiro, olhava e falava: o que está acontecendo? Eu levei tanto, ainda tenho mesmo tanto aqui, até mais. Esse saco aqui não estava aqui, mas eu levei? Será que não é possível? E o outro lá: mas o que aconteceu? Eu levei um ontem, ele está de volta? Mas eu não levei? Eu levei. Não, mas não tá faltando, tá aumentando, parece que está aumentando. Um belo dia, sabe o que aconteceu? Eles se encontraram na madrugada, um indo, o outro, né, também, de outro lado, se encontraram. Um olhou para o outro e falou: meu irmão, o que está acontecendo? Vocês podem imaginar como foi aquele encontro. Emocionante. Porque eles viram a maravilha, o efeito da inteligência do Criador nisso. Considere o outro superior a si mesmo. Ninguém tem falta quando é assim. Todo mundo é suprido, todo mundo doa e recebe. É assim que tem que ser. É esse ambiente de simpatia que a unidade deveria produzir na igreja do Senhor Jesus. E por fim, a unidade também deveria produzir uma atitude de sintonia. Então, não só uma assimilação da serventia, um ambiente de simpatia, mas uma atitude de sintonia. O que ele vai dizer com isso a partir do verso
Eu coloquei 21 ali, mas eu só esqueci de atualizar. É 26 e 27. Quando um membro sofre, o que acontece? Todos os outros sofrem com ele. O que é isso? Empatia, sintonia. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E é assim que tem que ser. Se eu chuto a quina da cama, dói meu dedão. Mas aí a mão fala, não tenho nada a ver com isso. Não, ela sente também. O corpo inteiro sente. Não é assim? Deveria ser assim, essa sintonia do corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. O problema é que nós vivemos numa sociedade que nos força a viver de maneira contrária a isso. Por causa da inveja, por causa do ciúmes exagerado. As pessoas não gostam de ver a alegria das outras. Elas ficam competindo todo o tempo. Todo o tempo. Claro que a gente... competição muitas vezes é saudável, em determinado momento ali, está brincando na brincadeira ali, num jogo tal, um ganha, outro perde. Mas na vida como um todo, especialmente na caminhada cristã, nós temos que ter essa sintonia. Tem que haver essa atitude de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. O problema do teu irmão, como dizia um professor meu no seminário, uma intromissão santa, né? A sua vida é problema meu, sim, como irmão. O seu problema também é meu. E de novo, se todo mundo pensar assim, todos vão se ajudar e serem ajudados. Porque hoje, talvez, eu tenha capacidade, esse privilégio de estender a mão ali e te dar uma força para te levantar. Mas amanhã poderei ser eu a tropeçar e vou precisar que você, então, me ajude a levantar. A nossa tendência carnal, humana, pecaminosa, é o contrário. É passar por cima. Lá na empresa, muitas vezes é assim que você é estimulado a conviver. Você tem que buscar crescer e não importa em quem você vai ter que pisar para chegar lá. E muitas vezes tem crente entrando nessa, de querer estar no topo a qualquer custo. Coloca o seu caráter a preço, o seu testemunho. Não é errado você prosperar ou almejar algo maior na sua empresa, mas se isso vai custar o teu testemunho, o teu caráter cristão, não deve ser assim. E pensando na igreja de Jesus, pior ainda. Como eu falei aqui, disputa às vezes entre PGs, entre líderes de ministérios, entre irmãos. Nós não temos que, nós não temos que pensar no sentido de ter a mesma opinião necessariamente sobre algumas coisas, mas tem que haver sintonia, tem que haver consenso. Eu dei a ilustração hoje aqui, nosso grupo de liderança da igreja. Muitas vezes nós somos chamados para reunir e decidir questões difíceis para nós. Claro que nós não estamos falando de questões claras, às vezes, na Bíblia. Mentira é mentira, não tem como negociar isso. Heresia é heresia. Então, se você está num grupo que está desviando da verdade bíblica, ainda que seja só você que percebeu isso, lá você não pode ficar. Mas a questão, muitas vezes, ela é periférica. É uma questão de uma análise que você não vai ter uma clareza total, mas você vai chegar num consenso. Então, às vezes, numa reunião, entre irmãos ali, voltando aqui para a ilustração, o exemplo da nossa liderança, nós temos uma decisão ali onde uma parte deste grupo escolhe a opção A, uma outra parte entende que a B seria melhor. E chega num momento onde nós vamos ter que decidir. E a maturidade é isso, a sintonia é isso, é entender que muitas vezes, mesmo não sendo a opção que eu escolhi, eu vou promover a paz aqui, vou ceder e vou assumir aquela posição que não foi a minha. Não vou ficar criticando ou jogando contra.
né? Porque aí termina a reunião, na hora a pessoa falou, não, eu não concordei ali e tal, mas na hora de votar houve um consenso, então tá ok, escolhemos a A. Aí o cara sai, encontra alguém e fala assim, escolheram a A, mas eu vou falar para você, viu? Tinha que ser a B. Olha, pode esperar que vai dar problema isso aí, porque eu entendo que a B tinha que ser a melhor. E eu já avisei. Depois não venha me falar, porque eu já fui contra. Não, gente. Mesmo que não foi o seu gosto, na hora que houve uma decisão, tá bom, não seria a minha escolha, mas eu estou com vocês, nós vamos junto. Nós vamos junto. Por amor. Para lutar por essa unidade, sintonia. Nem sempre nós vamos ali, né, entender que está todo mundo, não vai ser unânime nesse sentido, mas a maneira de pensar tem que ser unânime. Nós vamos promover, né, juntos o crescimento dessa obra. Eu não vou jogar contra. Como eu falei, a menos que seja algo que está chocando com a verdade bíblica. Mas se é questão de entender aqui e acolá, ser submisso, falar muitas vezes na família, não é assim? Um vai ter que ceder. Não adianta um ficar puxando de cá, outro puxando de lá. Casamento, família não é isso. Muitos casamentos terminam por isso. Ninguém quer largar a corda, né? Eu lembro de uma ilustração também, uma história real, contada por um casal de professores meu, onde eles estavam guardando dinheiro e o esposo inventou de abrir um negócio lá. E ele ia pegar todo aquele dinheiro e aplicar naquele negócio. Mas a esposa não estava em paz. Ela pensou assim, eu acho que isso não vai dar certo. Meu marido não tem essa experiência que deveria ter para empreender. E eu acho que esse negócio em específico não é a hora, não é o momento. E na conversa ela expôs esse descontentamento dela, essa opinião contrária de investir todo o dinheiro nesse negócio. Mas o marido, ele, não, eu tenho, já estudei, já sei e tal, e não, você não tem essa visão empreendedora, por isso que você está com medo, mulher é assim mesmo, aquela coisa, né? Mas vamos lá, eu vou, né? Estou certo de que isso vai render, vai dar certo, nós vamos prosperar. E a mulher, então, submissa à decisão do seu marido, falou, tudo bem, vamos lá, eu vou com você. Então, vamos junto. Decidiram. Investiu no negócio. O que aconteceu? As mulheres já estão até rindo, né? Quebrou. O negócio não deu certo. Perderam o dinheiro investido. Teve que recuar. A nossa tendência, e aí não é só de mulher não, é de ser humano, seria numa conversa depois que a coisa quebrou, seria chegar para o marido e falar aquela famosa frase. Qual é a frase? Eu te avisei. Eu falei. Não é isso? E aí ia instigar ainda mais esse senso de orgulho, né? Ia trazer ira no coração, porque o marido não ia querer admitir que, puxa, eu não dei ouvido. Mas ela foi muito sábia. Ela entendeu a sintonia do casamento. E quando ele foi contar para ela que tinha quebrado, ele chegou e falou, olha, nós perdemos aqui o dinheiro, vamos ter que recuar, porque senão vamos perder mais ainda. E não deu certo. E ela sabe o que ela disse para ele? Ela falou, olha, eu estou junto com você. Nós decidimos fazer isso juntos. Juntos. Você não perdeu, nós perdemos. E vamos colocar na mão de Deus. Foi isso que ela falou. E esse cara, então, ele se desarmou completamente. Ele pediu perdão para ela. E ele lembrou ela, inclusive, e falou, olha, puxa vida, devia ter te ouvido. Eu estava cego querendo fazer a coisa. Você me falou. Falou, mas eu disse que nós estaríamos juntos. E eu estou junto com você e nós vamos continuar juntos, vamos reconstruir. Ela compartilhou para a gente que dali em diante, o valor que ele deu para a opinião dela em tudo, das pequenas coisas, foi muito maior. Porque ele também foi ministrado com isso. E ela teve que buscar em Deus essa sintonia. Nós ganhamos todos
Um perde, perde todos. Um ganha, ganha todos. Quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um é honrado, todos se alegram. E isso tem que acontecer não só na família, mas isso tem que transbordar também na igreja. Esta sintonia, estamos juntos, não somos concorrentes, irmãos. Nós temos divergência, sim. Nós somos unidos por um único Espírito, mesmo que não seja gente da mesma denominação. Deus está trabalhando no mundo inteiro, gente. Não vai ter só batista no céu, não. Tá bom? Eu creio que vai ter muito batista lá. Graças a Deus por isso, mas não é essa a questão. Né? Nós somos unidos pelo mesmo Espírito. A igreja de Jesus é uma só, ela não tem placa. E assim também dentro da mesma igreja, não tem ministério melhor, não tem PG melhor, não tem irmão nem irmã melhor. Todos estamos lutando pela mesma causa. Se perde um, perde a igreja. Se ganha um, se alegra a igreja. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Paulo vai fazer um rogo aqui, ele vai fazer um apelo aqui aos coríntios no primeiro capítulo. Pelo amor de Deus, em outras palavras. Gente, pelo nome de Jesus eu rogo que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Paulo não está dizendo que você tem que concordar com tudo, que vai ter que... Não é um robô programado, mas esse mesmo pensamento de que nós estamos no mesmo time, que nós estamos batalhando pela mesma fé, que nós temos o mesmo Espírito, e se perde um, perde todos, se ganha um, ganha todos. Alguém vai ter que ceder em algum momento por amor, e eu vou fazer isso porque, em nome da unidade, eu vou promover, né, essa atitude de sintonia. Depende de mim, depende de você. Se todo mundo pensar assim, não vai ter problema. É assim, unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. De novo, repetindo as palavras de Paulo aos Romanos, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E para terminar, isso aqui não é historinha, isso aconteceu. A igreja primitiva provou disso, dessa sintonia. Atos 4:32 vai narrar algo maravilhoso, que deveria ser refletido na nossa igreja hoje, do século 21. Na multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha que maravilha, se você ler esse contexto, você vai perceber como esse povo da igreja primitiva vivia em sintonia. Como esse povo era unido num só pensamento. Pensavam no sentido de tinham a mesma opinião em tudo? Não. Alguns destoavam disso. Mas aqueles que estavam ali por causa do Senhor se ajustavam. Não tinham nada que era propriamente seu, senão também o que era do outro, do próximo. Compartilhavam tudo o que tinham. Não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque eles estavam em sintonia. Não havia orgulho, soberba, concorrência, competição. Havia amor. E isso não é uma coisa que ficou lá atrás, não. Isso deveria ser a essência da igreja de Jesus, porque é isso que a unidade deveria promover isso aí. Essa atitude de sintonia. Para terminar então, relembrando, a unidade ela deve produzir a assimilação da serventia, entender que eu tenho valor diante de Deus. E Deus me capacitou com pelo menos um dom para ser útil, para servir no seu corpo. Não importa, né, onde, Deus me deu valor. Quando me salvou e me deu o Espírito Santo está em mim. E Ele me capacitou com um dom para servir e devolver isso para Ele. Quando eu olho para o outro, tem que ter um ambiente de simpatia. O outro também tem valor, ele também é importante. Não estou aqui para disputar com ele. Estou aqui para honrá-lo, respeitá-lo e cuidar dele assim como ele também deve cuidar de mim. Né? Um ao outro, levando as cargas também uns dos outros. E aí então, tendo essa atitude de sintonia, onde todos nós juntos, né, remamos na mesma direção, no mesmo propósito, para o mesmo Deus. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Né? Chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. Todos na mesma sintonia, no mesmo propósito de pensamento. É assim
que a unidade deveria acontecer. É isso que ela deveria produzir. Essa assimilação da serventia, o ambiente de simpatia, a atitude de sintonia.